no mundo. Olha uma outra novamente, lá em Hebreus, capítulo 4, olha lá em Hebreus. Corre para Hebreus em nome de Jesus. Eu gosto de correr na Bíblia. E aí a gente vai Hebreus 4, Hebreus 4, 12. Em nome de Jesus. Eu vou para o tema da mensagem. Hebreus 4, 12 diz assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra é o quê? Ou seja, o que tem na palavra? Vida. Tem vida na palavra. Tem vida na palavra. Isso quer dizer que se falarmos da palavra, se ministrarmos a palavra, se lançarmos a palavra sobre aquilo que está morto, vai viver. Porque a palavra ela tem uma substância vital. A palavra de Deus ela tem uma substância vital. Ela tem o poder de dar vida a tudo quanto para onde ela foi enviada, para onde ela foi encaminhada. Ela tem esse poder de fazer viver. Significa então, se falarmos da palavra para o morto, ele vai ressuscitar. É por isso que diz em Marcos 16, a Bíblia fala para ele pregar o evangelho a toda criatura. Quando a Bíblia fala toda criatura, não está falando só de pessoas, está falando para tudo aquilo que foi criado. É você encaminhar, transmitir a palavra para tudo aquilo que foi criado. E tudo aquilo que foi criado já sabe que terá que fazer aquilo que a palavra diz. Aquilo que a palavra quer. Terá que obedecer a palavra. Existe um salmo que diz que Deus exaltou a palavra acima dele mesmo. O próprio Deus é aquele que se submete à palavra. É como se fosse um político. Um político, você que já foi político, ele aqui já foi político, né? Já mexeu lá dentro. Um político, ele cria uma lei, ele põe para votação, depois que aquela lei é votada, é aprovada, ele mesmo terá que obedecer àquela lei que ele criou. Ela virou lei. Então a palavra de Deus também é assim. Deus exaltou a palavra dele acima dele mesmo. E se você ler na Bíblia, você vai ver pessoas usando a palavra contra Deus, a palavra que Deus falou contra ele próprio, e Deus voltando atrás e poupando. É o caso de Ezequias. Ezequias, Deus falou para ele: coloque em ordem tua casa, você vai morrer, você vai viver. Ezequias virou o rosto para ele, foi chorar, lágrimas, falou: Senhor, naquele momento ele estava na idolatria, ele não estava correto com Deus. Mas ele falou: lembra que eu mandei, lembra que eu fui fiel, lembra que eu te obedeci. E a palavra de Deus ele promete: quem é fiel é abençoado com fidelidade. Quem honra, eles desfrutarão de honra. Amém? É isso, a palavra de Deus garante isso. Então ele falou para Deus isso na hora. O que Deus fez? Mandou o profeta voltar no vai, diga para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Mais 15 anos de vida para ele. E assim foi. Deus voltou atrás. Deus voltou atrás. O único meio de fazer Deus voltar atrás em algo é somente se você utilizar a própria palavra dele. Por isso que nós temos que carregar a palavra de Deus na nossa boca. Carregar o rema. O rema. O que é o rema? O rema é a palavra falada. Amém? Não tem arma mais poderosa do que o rema de Deus, do que a palavra na boca. Você pode entrar no território infestado de demônios e eles olhar para você e falar assim: vou te expulsar daqui. Você vai dizer para ele: não, está escrito que aonde eu pisar já foi me dado. Eles terão que fugir, porque você foi contra eles com a palavra no nome de Jesus. E o próprio diabo crê na palavra, ele sabe que não pode resistir à palavra. Ele não pode ir contra a palavra. Jesus disse que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Glória a Deus. Nada podemos. Ninguém pode ir contra a palavra. Então a Bíblia disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
eficaz quer dizer, é poderosa, é suficiente, ela faz com que aconteça exatamente o que é para acontecer, e ela diz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela é uma espada, e aí, e de dois gumes, e a Bíblia diz, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Amém? Glória a Deus. Isso é muito forte. Olha o que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus é uma arma. Se você andar com a palavra, existem pessoas, eles andam com outra coisa, eles não andam com a palavra de Deus. Mas não tem arma mais poderosa do que a palavra de Deus. Eu falo para você que não tem, porque eu não estou falando simplesmente por falar. Eu estou falando porque isso tem acontecido comigo. Eu estou falando porque eu tenho vivenciado isso. O diabo já veio várias vezes para derramar meu sangue com arma de fogo. E eu não consegui. Não conseguiu. Já veio com arma branca também para poder ceifar minha vida. Não conseguiu. Porque eu carrego a palavra de Deus na minha boca. Eu ando só declarando, vai cair ao meu lado e ao meu direito. Eu não serei atingido. Eu só ando declarando, olha, nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Eu declaro o que está escrito. Isso é o rema de Deus. O rema é a palavra falada. Então por isso que o tema da mensagem é rema por enquanto. Rema por enquanto. Então rema é a palavra falada. Carrega a palavra falada na sua boca em nome de Jesus. Carrega, você será irresistível. Você será irresistível. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é irresistível. E quem está com a palavra também é irresistível. Em nome de Jesus. Amém? Então ela tem esse poder. Ela é mais cortante. Ela é como uma espada. Ela é como uma espada. É mais cortante. Por isso você deve carregá-la na boca. Eu já entrei em terreiro, irmãos, para tirar, sabe, feiticeiro. Eu lembro de uma mulher, ela me procurou lá no Mato Verde e disse para mim assim: eu faço macumba dentro de 24 horas, então o pessoal está sepultando o sujeito. Ela falou que ela faleceu já. Mas ela falou comigo assim: ó, dentro de 24 horas está sepultando. A turma que eu trabalho com eles é pesada. Tanto é que quando ela largou eles, a turma dela que estava com ela virou contra ela, dentro da turma para ela e agora. Ela até faleceu, ela, a mãe dela. E ela decidiu porque os demônios queriam matar a filha dela de 15 anos. Quando ela viu aquilo ali, ela sentiu os demônios queriam matar a filha dela, ela correu, largou. Quando ligou uma televisão, descobriu um programa de TV. Quando ligou as louças, quebrou tudo em cima da pia e falou assim: mas por que isso quebrou as louças? Certamente porque é que escuta aquilo dali. E ela acabou, naquilo ali, ela tem um discernimento que a palavra de Deus tinha mais poder do que aqueles demônios que ela acreditava. E ela chegou e pegou um mordo lá, o pessoal estava vindo para a igreja, vem junto. E está lá, quando eu desço do cortar, vou passando no meio do povo, toca numa aqui, tocando ali. Quando eu toquei nela, o demônio pega ela, levanta ela para cima, porque é alto da mulher. Pega ela, levanta para cima e forte, a vozona dela, grossa, é um tom grosso. Levantou ela para cima e jogou no chão. E ela levantou, deixou o olho com ela. Ela disse: a partir de hoje vou seguir esse Deus. Vai lá em casa tirar a mesa que está lá. E eu cheguei lá, tinha casa de pomba-gira, casa de escuda-voz, casa de sei o quê, tranca-rua, tudo ao redor da casa dela assim. Parecia casinha de galinha, botar ovo. Ela mandou construir ao redor da casa. Tudo com as imagens, as coisinhas lá, o negócio lá. Já vou fazer um culto, nós foi. E nós estamos no fundo da casa, ela pegando, fazendo culto, umas 40 pessoas, movimentou o povo lá, e reuniu os outros, ela orando. E aí o Zé Boco começou a entrar naquelas pessoas, as pessoas foram caindo tudo. Foram caindo tudo. E aí, por último, a gente manifesta dela e chega de mim e põe a testa na minha testa e fala comigo assim: lá você é forte e manda de mim.
Aqui eu sou forte e mando em você. Falou comigo. Aí na hora eu olhei para ele e falei assim, você está enganado. Está escrito. Quando eu falei, está escrito. Eu falei, está escrito. Que aonde eu piso os meus pés, quem manda sou eu. Acabou. Não importa quem mandar, quem manda sou eu. Está escrito. E o diabo pensa. Quando eu falei, está escrito, ele olhou e recuou. Ele quis correr agora. E foi correndo. Não, ele saiu daqui lá para o portão. Com a mão para trás, desesperado no corredor, para ir embora. Eu disse, se tem um ângulo lá atrás, você só pode ir para frente, tem um ângulo lá. E eu dei 3 horas para ele, não vou não, enquanto você não chegar aqui, o ângulo te furar na espada. Até que chegou o joelho nos meus pés. Ou um soco caiu por terra. Mas ele falou comigo, lá você é forte, aqui, e manda em mim, aqui eu sou forte, manda em você. Mas eu fui para a palavra. Eu disse, está escrito que aonde eu pisar os meus pés foi me dar. Quer dizer, eu coloquei o rema na minha boca. Eu coloquei a palavra escrita. Eu falei de algo que está escrito. É isso que Deus quer. Deus ele quer que nós carregamos a palavra dele na nossa boca. Que nós usamos ela contra tudo. Sabe? Às vezes existem pessoas, igreja, não é de Deus nós ser irresistível. Não é de Deus, os filhos de Deus ser irresistível. Tem uma palavra que Deus falou para, se não me engano, para Ezequiel, não, para Josué. Que é isso mesmo, Deus falou para Josué, que os inimigos dele não iriam resistir ele nem nos dias da vida dele. Se ele tivesse cuidado de fazer como Moisés fazia, está lá em Josué 1. Porque como Moisés fazia, porque Moisés fazia segundo a direção de Deus, segundo a palavra. Então, se Josué também fizesse, assim como Deus era com Moisés, como Moisés também era irresistível, Josué também seria irresistível. Então, a palavra de Deus, a colocação da palavra, em nome de Jesus, glória a Deus, é preciso se colocar na palavra. É a única coisa que nós precisamos, é a palavra. É a palavra. Nós não precisamos fazer nada para nós ser abençoados. Eu estava pregando lá em Pai Pedro. Eu estava pregando lá ontem. Deus não leva nós num lugar para buscar nada. Deus nos leva para levar. Amém? Quando Deus te leva num lugar, Deus não te leva para buscar, Deus te leva para levar. Deus te leva para levar. Em nome de Jesus. Deus falou para Abraão, onde vai ser abençoado através da tua descendência, nações serão abençoadas. Olha que profundo, como foi forte isso. Como que era forte. Então, o povo só precisa descobrir. No livro de Efésios, capítulo 16, versículo 17, diz assim, ó. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete serve para quê? Para proteger. Quer dizer, a palavra também, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um capacete. Se nós carregarmos ela conosco, o reino de Deus, ela também vai nos proteger. A palavra nos proporcionará uma cobertura. No Salmo 91 diz que ela é um escudo e broquel. Escudo que protege, e broquel que bloqueia a entrada do mal. Quando a pessoa ela se enche da palavra, ela se alimenta da palavra, ela mantém uma vida no estudo, uma vida de estudo da palavra, uma vida de igreja, uma vida de estudo, uma vida ali de dedicação à palavra de Deus. Essa pessoa, a palavra de Deus vai criar dentro dela um escudo, vai destruir tudo que chegar para entrar naquele corpo. A palavra de Deus vai destruir. A palavra de Deus vai destruir. Então, ela é uma espada. Por isso que devemos carregá-la.
carregar na nossa boca, falar dela em nome de Jesus. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Então, quando ela está falando de usar essa espada do Espírito, está falando exatamente de usar a palavra. Está falando exatamente de usar a palavra. Ou seja, a palavra falada, o rema, a palavra falada. Glória a Deus. Ou seja, essa é a palavra de Deus para nós. Então, não é de admirar, como eu estava acabando de dizer agora, que Deus falou para Ezequiel, para Josué, no Josué 8, que Deus falou para ele. Deus deixou claro para Josué, e ele dizia, Deus falou para ele: não cesses, lá está escrito assim, não cesses de falar das palavras deste livro, não cesse de falar das palavras deste livro, nele medita de dia e de noite. Olha aí, não cesse de falar da palavra deste livro, quer dizer, livro da lei. Antes, não cessar, não parar, antes medita nele dia e noite, e para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja, Deus falou para Josué, sabe? Quem iria fazer Josué prosperar, quem iria fazer os caminhos de Josué prosperar, e quem iria fazer Josué ser bem sucedido, não é o próprio Josué. Mas Deus fez ele saber que estava sob a responsabilidade dele de fazer isso, de Josué fazer isso. Porque para isso acontecer, Deus deixou claro para ele que ele precisava ter a palavra na boca. Esse dia e noite significa dizer que a palavra de Deus, ela deveria ser luz para tudo aquilo que Josué fosse fazer. Ela deveria ser luz. Ou seja, Josué não poderia fazer nada fora da palavra. Josué não poderia tomar decisões nenhuma fora da palavra, sem moral, sem ver de Deus. Por que às vezes tem pessoas que chamam projetos falidos? É de Deus? Não. Se tem uma coisa que não existe no reino de Deus, é projetos falidos. Não existe. No reino de Deus não tem projeto falido. No reino de Deus não tem mulher estéril. No reino de Deus não tem pessoas doentes. No reino de Deus não tem pessoas com depressão. No reino de Deus não tem pessoas fracas. Não tem pessoas animadas. No reino de Deus não tem nada de destruição. Não tem. No reino de Deus não tem nada disso. Tem nada disso. Às vezes há pessoas que pertencem ao reino, mas têm passado por isso. Por quê? Por elas não carregar com elas o reino de Deus. Por elas não carregar com ela a palavra de Deus. Existem pessoas. Quantos filhos de Deus eu não encontro? Eu estou passando por isso porque Deus quer. Eu estou passando por isso porque Deus quer. Não, Deus não quer ver ninguém doente. A Bíblia diz que Jesus, Ele levou sobre si as dores e as enfermidades. Eu não posso ser aquele filho de Deus que tem a mesma mentalidade que o mundo tem. Enquanto nós tivermos a mesma mentalidade que as pessoas que não se entregaram a Cristo têm, nós iremos viver os mesmos problemas que elas viveram. Nós iremos passar as mesmas situações que elas passam. Mas a hora que a nossa mente mudar e entender que como filho de Deus nós temos autoridade, igreja, para poder usar o reino de Deus, a palavra falada, e impedir que a adversidade, impedir que os planos do diabo se cumpra contra nós iremos viver uma vida diferenciada. Nós iremos viver uma vida na tranquilidade. Nós iremos viver uma vida de paz. Você sair aí fora, as pessoas falam que o coronavírus acabou. Quem falou que acabou o coronavírus? Está bem aí. O coronavírus não acabou não. Quantas pessoas não morreram com o coronavírus? O coronavírus pegou tanta gente. Pegou tanta gente. E o povo, o senhor não tem medo não? Eu falei,
Ele está fugindo de mim. Eu ia para um lado, para outro, os velórios. E no velório, não parei, não, eu não parei nada. Fizeram decreto, então você não tem que fechar a porta da igreja, tem que botar lá para horário para o dia. Vou espalhar vários horários. Então tá bom. É tantos minutos, então tá bom, vamos lá. Quem quiser ir embora. Na segunda-feira à noite, nós reunimos todo mundo. Um dia um rapaz perdeu o meu bicho. Eu estou sabendo que vocês estão com uma turma do monte, nós vamos lá embargar, mas você não sabe. Você conseguir chegar lá para embargar? Você conseguir chegar? Mas é difícil mesmo você chegar lá. Porque os anjos de Deus não vai deixar você impedir a nossa adoração. Os anjos vai, ousadia dele, ousadia. E ali para lá e para cá, né, visitando as pessoas, esse trecho de Roça Velha, Jacu das Piranhas, Vereda, Curral do Novo, descendo abaixo, tudo aí, tudo. Não parei em nada. E na casa do povo, as visitas. E tinha casa que eu chegava lá, o povo falava assim, meu Deus, e nós preocupados. Chegava lá, achavam pessoas com medo, preocupadas. E falava assim, foi Deus que trouxe vocês aqui. E aí a gente conversava, dava um abraço. Tinha pessoas que nós dávamos um abraço, e elas estavam esperando chegar o resultado do exame. Depois de falar para nós que estava positivo o coronavírus. E aí o povo, agora, queridos, isso aí não pega nada. Enquanto tu tiver com a mentalidade que é normal acontecer contigo, mesmo que acontece lá fora, vai acontecer com você. Mas na hora que tu não abrir com as palavras, abrir com a boca e declarar, essas coisas não terão poder em nome de Jesus. Amém? Há uma graça, você precisa entender que a graça de Deus na vida de uma pessoa, ela tem esse papel, ela tem essa coisa. Quem é a graça? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então nós precisamos crer nisso, caminhar nessa graça, contar com essa graça, abrir sua boca e declarar. Não pode acontecer para lá, pode acontecer para cá, mas comigo não, eu não aceito, eu não permito em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não permito em nome de Jesus. Você precisa exercer. Mas se nós não exercermos, seremos vítimas. Infelizmente seremos vítimas. Então carrega a palavra de Deus em nome de Jesus. É você que vai fazer a sua vida ir para cima e para frente. Deus falou para Josué, é você que vai fazer a sua vida prosperar teu caminho, e é você que vai fazer você ser bem sucedido. E você tem a responsabilidade de ter a palavra na sua boca de dia e de noite. Glória a Deus. Tem a palavra de dia e de noite. Era a responsabilidade de Josué, não era a responsabilidade de Deus. Então por isso que a Bíblia diz que o povo perece, porque não conhece. Você precisa entender que o poder de Deus ele pode estar na vida de uma pessoa, mas a pessoa tem que ativar ele. Ele está na sua vida, você tem que ativar. A fé é um dom, mas esse dom as pessoas precisam ativar. Se você começar a usar a sua fé e declarar, em nome de Jesus eu declaro isso, em nome de Jesus eu declaro aquilo, você está ativando a sua fé. Você não pode só falar, eu tenho muita fé em Deus, eu creio, mas você ficar de braço cruzado, você não falar nada, você não declarar, não, você tem que tornar sua fé pública, você tem que abrir sua boca e declarar, em nome de Jesus. A fé é um dom espiritual, e todo aquele que crê em Deus, todo aquele que acredita em Deus, ele tem esse dom, ele tem essa fé, mas quem precisa se ativar. E nós ativamos quando nós falamos, colocamos para funcionar. Nós seremos expostos da parte do Senhor. Diga glória a Deus. Então entenda que o rema não falha, gente. O rema não falha. A palavra de Deus não falha. Imagina aí, ela não falha. No livro de Isaías 55:11, vamos orar. Isaías 55:11, a Bíblia diz assim, assim será, Deus dizendo, assim será a palavra que sai da minha boca. Ele está dizendo, não voltará para mim vazia, mas antes fará. A palavra tem o poder de fazer. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei.
poder de fazer, tem poder de prosperar. É o reino de Deus. Imagina aí se as pessoas colocar o reino, colocar a palavra de Deus na boca, não andar com outra coisa, mas só andar com isso na boca. Não está escrito. Chegar a situação e dizer assim, está escrito. A situação está mudada, porque está escrito. Está escrito. Deus falou isso aqui, e falar aquilo dali está escrito para aquela situação. Isso é o reino de Deus. É você falar. O endividado, chegar para o endividado falando, olha, está escrito que você terá para emprestar e não tomar emprestado, e falar, essa declarar aquela palavra. Daqui a pouco você vai dizer, sabe por quê? Por causa do poder que tem a palavra é viva. Você viu, lembra que a palavra é viva? A palavra é viva, a palavra escuta aquilo. Eu gosto de ver sobre isso. Eu gosto de ver sobre coisas espirituais. A palavra ela escuta o que nós falamos com ela. A palavra tem espírito. A palavra tem espírito. Isso você não tem nada mais vivo do que a palavra de Deus. Ela tem espírito. E tudo que tu fala na palavra, ela ouve. No Salmo 20, a Bíblia diz assim, 7 diz assim, enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que lhe era mortal. Também diz no livro de Marcos, no livro de Lucas, a Bíblia diz que teve um homem que chegou até, mandou outros funcionários ir até Jesus e dizer que um funcionário dele um servo dele estava doente e que ele mandasse com uma palavra. Jesus falou assim, não, eu irei dar essa ordem. Ele falou, não entre, o senhor diz que entre na minha casa, porque ele reconheceu que a autoridade só funciona de uma autoridade. Uma coisa que as pessoas precisam entender. A autoridade só funciona de uma autoridade. O Espírito Santo não honra quem não reconhece a autoridade dele. Se você quer ver a unção que está em ti funcionar, tu terá que submeter a autoridade também que é do Espírito Santo. Ele não é dividido. Então, a Bíblia, ele falou, também sou um homem sujeito à autoridade, eu mando esse, ele vai, eu mando aquele, ele vai. Então, manda com uma palavra que o meu criado será curado. Então, Jesus pega e manda aquele rapaz com uma palavra. E quando eles vão chegando lá, o servo do centurião já estava curado por causa do poder da palavra. Diga glória a Deus. A palavra chega primeiro, não tem como, gente. A palavra chega primeiro, ela ouve, ela vê. Então fala o rema, coloca o rema de Deus, a palavra falada. Não é outra coisa, não inventa outra coisa, não. Pega a palavra que está aqui e transmite. Fulano está dizendo que se você ter o cuidado de fazer segundo está escrito, a Bíblia diz que você vai prosperar o teu caminho, você vai ser bem sucedido. Então faça isso, declare, eu declaro isso, sua vida vai ser assim. Porque a palavra, ela faz isso. Em nome de Jesus. A Bíblia fala de uma mulher também que chegou até Jesus, pedindo a cura da filhinha dela que sofria com demônios. E a Bíblia diz que Jesus falou para ela, mas não é bom pegar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos. Ela disse assim, mas os cachorrinhos também estão das migalhas cada vez dos seus donos. E aí, ela vai expressar a situação que estava a filha dela, né? Estava horrivelmente endemoniada. Jesus vai vendo aquela mulher se humilhar e diz, não, os cachorrinhos também comem. Né? A humildade daquela mulher, ele disse, mulher, grande é a tua fé, vai, a tua filha está curada. A Bíblia diz que aquela mulher saiu dali e quando chega na casa, acha a filha dela liberta. Pelo poder da palavra. E essa palavra aqui é a mesma palavra de Jesus. Amém? É a mesma palavra? É o poder que há na palavra de Deus. Que só precisamos descobrir isso. E colocar na nossa boca em nome de Jesus. Então, e nós podemos usar ela, já que ela é uma espada, nós podemos